do nosso Deus. Então o meu pecado me impedia de eu me aproximar de Deus. Se eu tentasse me aproximar de Deus, automaticamente eu e você seríamos consumidos pelo fogo da glória de Deus. Então, essa passagem, ela aponta para um divisor de águas. Então, a partir desse dia, dessa tarde de sexta-feira, a Bíblia diz que Jesus, depois de ser entregue por Judas no
Mas não se esqueça